antes da escuridão, antes da primeira sombra, antes até do tempo, havia apenas luz. Uma luz viva, infinita, perfeita. E dessa luz nasceu o céu. Um reino sem dor, sem noite, sem morte. O som era a harmonia, o vento era a adoração e o Criador reinava em glória. No coração dessa perfeição, um ser se erguia em esplendor. Lúcifer, o portador da luz, o selo da beleza, o reflexo mais puro da própria presença divina. Seu corpo brilhava como fogo lapidado, suas asas como cristal dourado, e sua voz enchia o céu de música. Nenhum outro anjo possuía tamanha graça, nenhum outro irradiava tanta glória, mas quanto mais ele olhava para si, menos via aquele que o criou. E no meio da perfeição surgiu a dúvida. Uma dúvida pequena, quase inocente. E se eu pudesse brilhar sozinho? Foi apenas um pensamento, mas o pensamento virou vontade. A vontade virou desejo, e o desejo virou rebelião. A luz mais bela do céu estava se transformando em trevas. Deus o chamou. Lúcifer, tu foste feito de luz, mas a luz não é tua. Ela vem de mim. Mas Lúcifer já não escutava. O orgulho fala mais alto que a razão. A glória, o poder, a liberdade. 3 palavras que se tornaram o veneno, e Lúcifer começou a sussurrar. Suas palavras soavam belas, lógicas, convincentes. Por que servir se podemos reinar? E os anjos o ouviam, alguns com espanto, outros com fascínio, e 1/3 do céu se curvou. O impensável aconteceu. A paz do universo se rompeu. Miguel, o comandante das hostes fiéis, ergueu sua espada. E o que nunca havia existido começou. A primeira guerra. Luz contra sombra. Verdade contra orgulho. Anjo contra anjo. O som das asas era como trovões. O céu inteiro tremeu. E no auge da batalha, uma voz ecoou. A voz do próprio Deus. Basta! O som calou o universo. E o juízo foi pronunciado. Tu foste perfeito, até que se achou maldade em ti. Cairás como raio do céu. E o abismo se abriu. A luz caiu. Lúcifer, a estrela da manhã, se apagou. E o primeiro som do inferno foi o eco da sua queda. Agora havia silêncio. O céu chorava. A terra ainda não existia. E no meio do vazio, aquela voz voltou a falar. Eu voltarei e trarei comigo a minha própria luz. Nascia a vingança. Mas o Criador não desistiu do plano. Ele fez algo novo. Criou a terra. Um jardim, um mundo de cores, vida e liberdade. E nesse jardim colocou o homem e a mulher, feitos à sua imagem, livres para escolher. Mas a serpente também estava lá. A mesma voz, o mesmo veneno. É assim que Deus disse: não toquem ou morrerão? Eva hesitou. Adão olhou e o fruto foi colhido. O céu se partiu em silêncio e a queda se repetiu. Se essa história está te prendendo, se você quer entender o que realmente aconteceu lá no início, então continua comigo até
até o fim. E já deixa o teu like, porque o que vem agora vai mudar a forma como você enxerga o bem e o mal. O tempo passou. Milênios, impérios nasceram e ruíram. Homens erguendo torres, tentando tocar o céu. Mas o céu não se conquista, ele se recebe. E mesmo entre as sombras, Deus ainda falava, através dos profetas, dos sonhos, das promessas. Da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A esperança ainda vivia. Então a luz voltou, não em relâmpago, nem em fogo, mas em carne. Um menino, nascido numa estrebaria, chamado Jesus. A luz que Lúcifer rejeitou, voltou ao mundo. E quando o Filho do Homem foi à cruz, as trevas acharam que haviam vencido outra vez. Mas foi ali, na dor, na entrega, na cruz, que o orgulho perdeu para sempre. O sangue do Filho apagou o rastro da primeira rebelião e o véu foi rasgado. O caminho, de volta, foi aberto. Mas o inimigo não se calou. Até hoje, ele fala, não com rugidos, mas com sussurros. Você não precisa de Deus. Você é suficiente. Você pode ser o seu próprio Senhor. A mesma mentira dita de 1000 formas diferentes. E o orgulho ainda derruba anjos e ainda derruba homens. Mas o amor continua de pé. E o Criador ainda chama. Volta para mim. Eu te fiz para a luz. E quando alguém escuta, a guerra dentro do peito acaba. A história da queda não é só sobre anjos, é sobre nós. Porque todo ser que busca glória sem amor acaba encontrando escuridão. E todo coração que se humilha diante da verdade encontra redenção. O portador da luz virou o Senhor das sombras. Mas o rei continua no trono. E um dia, quando o tempo se cumprir, o mesmo céu que expulsou o orgulho vai se abrir de novo. E a voz que disse basta vai dizer acabou. E a luz vai vencer outra vez. Se essa mensagem tocou o teu coração, deixa o like agora. Ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam lembrar de onde vieram e para onde vão. E se quiser continuar nessa jornada, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí em qual parte dessa história você sentiu mais o peso da verdade. Porque o orgulho ainda derruba anjos e ainda derruba homens. Mas o amor continua de pé e o Criador ainda chama. Volta para mim, eu te fiz para a luz. E quando alguém escuta, a guerra dentro do peito acaba. A história da queda não é só sobre anjos, é sobre nós. Porque todo ser que busca glória sem amor acaba encontrando escuridão. E todo coração que se humilha diante da verdade encontra redenção. A história chega ao fim, mas a luz nunca deixou de brilhar. Que essa mensagem toque o teu coração e te lembre que mesmo na maior escuridão, a presença de Deus ainda fala, ainda guia e ainda vence. Que o Senhor te abençoe e que a sua luz continue viva dentro de você. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo episódio da série Anjos.